cardápio vai incluir sapos, pequenos mamíferos, aranhas, insetos, vários roedores, o que ela puder capturar e comer. Eu sou doida nesses bichos, né, filha? Sou doida nesses bichos. E olha só, gente, ela faz tu, ainda fecha o olhinho. Olha, que coisa mais fofa. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Mais Pet. Se inscreve no canal, compartilha com os seus amigos, dá o seu like. Olha quem trouxemos hoje, é uma bubo, também conhecida como corujão orelhudo. Isso daqui são só penas que ocultam ali o ouvido dela, mas por ser uma característica, acabou gerando um apelidinho aí para ela. Então, vamos falar sobre essa coruja na natureza. O hábito alimentar dela é generalista. Isso significa que ela tem uma diversidade muito grande de presas. Ela não tem uma preferência específica. Então, no seu cardápio vai incluir sapos, pequenos mamíferos, aranhas, insetos, vários roedores, o que ela puder capturar e comer, tá ok. Isso porque ela tem uma arma poderosíssima. Olha essas garras. Isso aqui é um poder, gente. Então, o que ela faz? Ela é considerada oportunista porque ela fica atenta àquelas presas que estão mais distraídas, normalmente em campo aberto ou próximo de lagos, onde a vida é mais exuberante, e ela fica empoleirada. Quando ela foca na presa, ela dá um mergulho, agarra com essas garras poderosas e utiliza da força do bico para abater. Aí ela retorna para algum puleiro, algum galho de árvore, e então ela se alimenta. Uma questão que eu achei bastante interessante se refere à questão reprodutiva. Esse período inicia ali no início do inverno, onde a noite é mais longa. Os machos começam a marcar território para poder chamar a atenção das fêmeas. Ficam ali mandando torpedinhos com odores para atrair as fêmeas. E como se fosse um corretor de imóveis, ele vai em vários possíveis locais onde possa se reproduzir, no caso, ocorrer a incubação dos ovos. Então, eles se utilizam muito de ninhos de outras aves grandes, como os gaviões, mas também pode ser em tocos grandes de árvores, em fendas de rochas, paredões, qualquer local que se apresente seguro. Aí o macho fica chamando nesses locais a atenção da fêmea. E uma vez havendo essa escolha, que normalmente a fêmea escolhe o mesmo local onde ela fez a incubação nos anos anteriores. Ela não costuma variar muito. E normalmente o macho ficar chamando, mandando esses torpedos aí, é a mesma fêmea dos anos anteriores com a qual ele vai se acasalar. E nesse momento de namoro é muito comum na natureza ficar ouvindo eles fazendo uns sons bastante característicos dessa espécie, e eles fazem dueto, como se fosse realmente um namoro, uma conquista. E veja que lindo, gente. Eles ficam fazendo isso tudo, conquistando a mesma pessoa. Sigam um exemplo aí. Feito isso, ela vai ter ali a média natural é de 2 a 3 ovos. A incubação, ela é feita somente pela fêmea, que vai estar ali no local, mas o macho continua vindo para fazer a alimentação dela.
ela vai comer, mas ela também pode depositar ali no local quando há excedente de alimento. Uma vez que esses ovinhos venham a eclodir, os filhotes vão permanecer nesse local que a gente chama de ninho, mas na verdade é o local que foi escolhido ali para incubação em torno de 7 semanas. Mas o filhotinho ele só consegue voar ali a partir das 10 a 12 semanas. Então esse é um período que o filhote já está com uma certa atividade, já começa a ficar valente, então é muito comum que caia do local. A gente chama de ninho, mas no caso das corujas é praticamente como se fosse uma toca. Nesse período, aí o casal fica alimentando os filhotes e eles são muito barulhentos nessa fase, né? Não só nessa espécie, como em outras. Naquele momento da alimentação, ali eles ficam emitindo vários ruídos. Esse filhote vai permanecer sob o contato da família por um longo período, podendo ser até o verão do ano seguinte e muitas vezes até o outono. E daí já é um período que ele já está com uma certa independência e daí já vai procurar o seu caminho na natureza. É uma espécie lindíssima, é enorme. Eu dei sorte de estar segurando um macho porque ele é mais leve. Se fosse uma fêmea, seria pelo menos 1 quilo a mais desse lindo e curioso animal. Olha, tá emitindo uns barulhinhos aqui, ó. A maior atividade deles é ali no início da noite, no crepúsculo, mas basicamente durante a noite. Durante o dia, eles continuam atentos. Então, se eles veem alguma ameaça, eles emitem um som de alerta para que aquilo que esteja ameaçando fique longe, deu fora. É um espetáculo da natureza, gente. A coruja é um bicho maravilhoso. E é interessante que existe todo um folclore, misticismo relacionado às corujas, como se fosse mau agouro, desse azar, tivesse uma ligação com a morte. Mas isso se dá por essa característica dele ser noturno, quando as pessoas elas estão mais intimistas, mais em si mesmadas, e por isso eles fazem essa ligação. Mas desde a Grécia ele já era ligado à simbologia de um animal bastante inteligente, ele está muito ligado à inteligência. E realmente, para sobreviver na natureza, precisa ser, além do instintivo, muito inteligente. Essa é uma ave bastante comum nas regiões ali do sul e do sudeste e pode ser adquirida em criatórios legalizados. Você vai ter nota fiscal, toda a garantia de um empreendimento que esteja de acordo com toda a legislação do órgão ambiental. Então você pode ter esse como um animal pet em sua casa. Agora, antes de levar um animal silvestre para ser chamado de queridinho ali da família, você precisa ter várias preocupações. Primeiro, é uma ave de rapina bastante grande, bastante poderosa. Então, vocês vejam que a gente está conversando aqui, ó, e ela tá prestando atenção em tudo que está à sua volta. Então, o ideal é que não se tenha animais menores, porque isso pode ocasionar acidente, até pela curiosidade dela e pelo poder dessas armas naturais aí que a gente já falou. Quando se tem uma coruja como pet em casa, ela normalmente fica atrelada. Mas o ideal é que você tenha um ambiente grande e aberto para que ela possa se exercitar, voar. Existem profissionais que eles vão fazer o acompanhamento, os veterinários da parte de saúde, mas existem pessoas que têm conhecimento para fazer o adestramento, muito ligado à falcoaria, que é o uso desses equipamentos
E eles vão trabalhando, por exemplo, com cabos de aço, condicionando para que ela voe e retorne. Então isso é algo possível. Mas você tem que imaginar que é um animal que vive muitos anos, décadas. Então você tem que imaginar que é um animal que vai estar muito tempo dentro da sua família. E é um animal, o animal que é nascido em criatório, ele está muito condicionado e dependente aos cuidados humanos. Então tudo isso que nós falamos a respeito da espécie, do seu comportamento na natureza, ele é um comportamento que um animal de criatório, ele não teve esse ensinamento dos pais, esse condicionamento. Então ele necessita muito, ele é dependente efetivamente dos humanos para poder trazer o seu alimento a ele. Então jamais se solta na natureza um animal adquirido de criatório, porque isso é o mesmo que condenar ele à morte. Então, se por qualquer motivo, muitas vezes o proprietário falece ou alguma coisa no sentido, vocês têm que procurar o órgão ambiental. Existem umas outras entidades que, num caso de emergência como esse, podem recolher. Mas quando você tomar a decisão, você precisa realmente estar consciente dessa sua responsabilidade de ter um pet poderoso como esse e de uma vida tão longa. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Gente, desculpa, eu falo demais, mas é que eu sou doida nesses bichos. Né, filha? Sou doida nesses bichos. E olha só, gente, ela faz tu, ainda fecha o olhinho. Olha, que coisa mais fofa. Então é isso, gente. Se gostaram, dá seu like, se inscreve, compartilha, ativa as notificações. Dá suas sugestões de conteúdo, porque a gente adora. Então, para hoje, essa preciosidade. Até a próxima!